Amém, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos estar dando sequência. Esse estudo vai ser sobre a continuação da história da interpretação bíblica, que eu coloco aí como a nossa aula de introdução ao manual de exegese, que seria essa terceira aula. Logo mais depois deste vídeo, eu vou estar gravando um vídeo muito interessante sobre a origem dos demônios. Eu vi muita confusão e muitas pessoas curiosas sobre este assunto. Então eu decidi que eu vou gravar um estudo tentando exaurir ao máximo tudo sobre o tema depois. Então vamos dar continuidade à nossa aula. A gente vai falar sobre a história da interpretação bíblica, que é o nosso manual de exegese, que é a terceira aula. Tá aí no canal para você acompanhar desde o início. Então nós temos aqui história da interpretação bíblica. A gente já falou, né? O último vídeo estava falando sobre os apócrifos e pseudepígrafos e tudo mais. Então, para a gente entender a história da interpretação, como que se dava a interpretação bíblica nos tempos de Jesus, ali nos tempos dos apóstolos, ou que os antecedia, né? Como é a história. Então, tem dois rabinos muito conhecidos, Hillel e Shammai, dois grandes rabinos de duas escolas teológicas diferentes. Tá uma bagunça aqui, mais um dia a gente vai ter uma mesa bem bonitinha. Então, Hillel e Shammai foram dois proeminentes líderes do século I a.C. que fundaram as escolas rivais do pensamento judaico, a casa de Hillel e a casa de Shammai. Enquanto Hillel era conhecido por sua abordagem flexível, Shammai enquanto era mais rigoroso e conservador. Suas disputas sobre a interpretação da Torá moldavam o judaísmo rabínico. Ou seja, a gente tem até aquela questão que a escola de Hillel tratava que o divórcio poderia por qualquer motivo, que é a questão ali que abordaram Jesus. E a de Shammai diz não. Então, são duas escolas teológicas que lidavam com a interpretação da Bíblia e da hermenêutica na época. Uma frase aqui: ao longo da história, grandes cristãos com frequência propuseram princípios hermenêuticos melhores do que os que eles mesmos exerceram. Ou seja, tudo isso é uma construção que vai tendo ferramentas cada vez melhores no decorrer do tempo. Então, aqueles princípios de interpretação, de hermenêutica proposto na época, ele vai evoluir, ele vai avançar, e até mesmo os próprios estudiosos que usavam aquela interpretação dado as condições da época, tempos depois eles tinham ferramentas melhores para afiar, melhorar as suas interpretações. Então, o estudo da interpretação bíblica, ele é uma evolução. Quanto mais ferramentas você tem, melhor é o seu discernimento. É por isso que eu digo, a gente cita, né, grandes teólogos do passado que marcou época,
Eu sempre falo isso quando a gente cita Agostinho, quando a gente cita, né, grandes proeminentes daquela época, a gente tem que entender que eles tinham muito menos material do que nós temos hoje. Eles tinham pouquíssimas ferramentas para falar tudo aquilo que eles disseram. Pela lógica, nós deveríamos ter condições 1000 vezes maior de fazer qualquer interpretação, hermenêutica, exegese, 10.000 vezes melhores do que a deles. E por que não tem tantos Agostinhos hoje? Por que não tem tantos Luteros? Por que não tem tantos, né, príncipes e teólogos como houve no passado? Não é por falta de informação, e sim por falta de interesse e de empenho, né? Porque esses homens, muitas das vezes, eles dedicaram toda uma vida a uma obra, a um trabalho, a um projeto. E hoje tem pessoas que não conseguem dedicar 2 horas de leitura, 2 horas de estudo, 30 minutos de pesquisa. Então realmente não tem como ter agostinhos e teólogos tão proeminentes como hoje, tendo ferramentas melhores do que aqueles tiveram para trabalhar, né? Talvez o cara tinha 1, 2, 3 Bíblias, e hoje você tem Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia do fogo pentecostal, Bíblia você tem uma gama de coisas, mas você não tem a capacidade de unir toda essa ferramenta para poder extrair o máximo do texto. Então vamos lá. Lembrando que a gente está usando a nossa apostila, né, nosso manual de exegese. Se você tiver interesse, a gente disponibiliza. Então, os alexandrinos, vamos lá. A escola alexandrina proeminente do Egito sofreram influências filosóficas de Alexandria, adotando o conceito filosófico de Platão. Aquilo que for indigno de Deus não serve para acreditar. Recorriam para isso interpretações alegóricas, afirmando que a letra era apenas um símbolo de coisas mais profundas e ocultas. Então essa escola alexandrina, ela vai ter uma grande influência ali na história da interpretação bíblica, com pensamento filosófico, com pensamento grego. Os caraítas é muito interessante, olha só. Os caraítas, eles são uma seita fundada por Anã ben Davi, 800 depois de Cristo, considerada, isso aqui é de suma importância, considerada judeus protestantes, sendo historicamente descendentes espirituais dos saduceus, né? A palavra caraíta significa filhos da leitura, né? Eles tinham as sagradas escrituras como autoridade de fé, eles desprezavam a tradição oral e a interpretação rabínica. Ou seja, eles desprezavam o Talmud, o Midrash, a Peshita, ou seja, todo o material judaico interpretativo e histórias do passado. O conflito gerado entre os rabinos fez surgir o texto massorético. E aqui é onde eu digo que está a importância. Eles são aqueles que vieram trazer esses comentários na Bíblia que você vai ver na sua nota de rodapé. Quando você vai ler um texto, aí lá o comentário segundo os massoretas. Então eles são que criaram, né, o texto massorético. É um sistema de pontuação para adicionar vogais e acentos e consoantes, garantindo a pronúncia e o significado correto, que se tornou a base para a maioria das traduções modernas. Então a gente sabe que então eles acrescentam as vogais, que no hebraico só havia consoantes, e a gente vai, como pode não ter vogais? Entendeu? Então eles acrescentam essas vogais para facilitar a pronúncia
E aí, eu vou dar um exemplo, né? O nome Yahvé, né? É o YWH, o YHWH. Então, ó, mas a gente fala Yahvé, então tem o A e o E. Mas no original não tem nem o A e nem o E. Então, como que... Então, eles acrescentaram, porque eles conseguiam ler e entender e falar sem vogais. Sem vogais. É por isso que quando a gente já ouviu até falar se perdeu o nome de Deus, se perdeu a pronúncia. É porque sem vogais, como que você vai pronunciar? Então os maçoretas, eles acrescentaram as vogais, né, nas consoantes e os acentos, né, e as sílabas tônicas, para que facilitasse o processo. Então é isso, né? Os maçoretas, eles usaram isso para facilitar a pronúncia correta no hebraico, que já não era falado corriqueiramente na época. Então, nos tempos de Jesus, qual era o material usado para fazer exegese? A Midrash, a Peshita, a interpretação literal e alegórica. Agora vamos para como que era a interpretação, a história da interpretação na igreja, que seria ali no período patrístico, entre os séculos I e o século XIII. Então vamos ver o que nossa apostila diz. O período patrístico, a escola de Alexandria. Alexandria, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram com influenciaram mutualmente, criando a escola que influenciou a interpretação bíblica. Esta escola, influenciada pela filosofia platônica, encontrou o método natural de harmonizar a religião e a filosofia na interpretação alegórica da Bíblia. Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação. Orígenes, seu discípulo, inspirado pela filosofia de Platão, de que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Aceitou que a Bíblia tem tríplice, né, interpretação literal, alegórica e moral. Mesmo assim, menosprezou o sentido literal das escrituras em sua prática exegética. Por que a interpretação patrística desse período primitivo ele é tão importante? Porque muitas das coisas e debates hoje feitos sobre pré, pós, arminianismo, muito desses debates hoje, diabo, satanás, sei o quê, muitas dessas coisas, elas foram, como eu posso dizer, os materiais para se desenvolver essa teologia mais aprofundada, ela só veio do período medieval para o período moderno. A gente sabe que o conceito pré é mais póstumo do que o pós. A gente sabe que algumas teologias a respeito de tanta coisa, ela foi desmembrada ou acrescentada ou melhorada no final do período medieval para o período moderno. Então muita coisa foi desmistificada. Eu falo no sentido da própria reforma protestante, né? A igreja, por que a gente, os pregadores, diz que o período das trevas da igreja era o período medieval, como se a igreja tivesse morrido, desaparecido. A falência da igreja no período medieval, porque é justamente na época do ápice, né, da loucura da Inquisição católica, apostólico, romano, venda de indulgências, venda de pedaço no céu, venda de
absurdos, aonde apareceu logo depois, né, bem depois, filósofos como Nietzsche, Deus está morto, mas porque a igreja matou Deus, não se sabe mais quem é Deus. A igreja não porta mais uma pura ideia de quem Deus é. A igreja não tem ideia de quem é esse Deus que ela professa. Então, pelo fato da própria igreja, como pode dizer, criar todo tipo de aberrações em nome de Deus, os maiores pensadores da época, eles, nem a igreja mais tem uma ideia pura e simples de quem é a pessoa de Deus. Então, ou Deus não existe ou Deus está morto. Então, não é uma ideia da não existência dele, mas a ideia de que aqueles que deveriam saber quem ele é, o profanaram, o mataram, o destruíram. Não tem como discordar de Nietzsche nessa época, do período medieval. Então, quem era a história da interpretação bíblica no período medieval? Quem foi que se destacou entre os séculos V e o século XV, esse período? Vamos lá. Entre os principais métodos de interpretação apontados por Agostinho, temos o intérprete deve possuir a fé cristã. Então, vai se estabelecer aqui alguns princípios para se interpretar a Bíblia. Primeiro, tem que ter a fé cristã. É por isso que eu digo, né, tem uns filósofozinhos modernos que nem são aí tão filósofos, né? Um historiador como Karnal, né? Inteligentíssimo, maravilhoso, mas quando abre a boca para falar de Bíblia ou de fé, não importa o quanto ele seja inteligente e domine a sua matéria, Agostinho falaria, cala a boca. Por quê? Porque é um ateuzinho que não para de falar de Deus. E eu nunca vi isso, né? Esses ateus que não param de falar de Deus, pelo amor de Deus. Acho que a característica do ateu atual é falar de Deus. Você vai ver aí, pegar as palestras de Leandro Carnal aí, 90% ele está falando de Deus o tempo todo. Nunca vi isso. Então, primeiro, para se fazer uma interpretação da Bíblia, se você não confessa a fé cristã, a sua interpretação é zero. Guarde a sua opinião para você e seu grupo de ateuzinhos. Zero. Credibilidade, zero. Ah, mas eu tenho trocentas formações acadêmicas. Zero, segundo Agostinho. O intérprete precisa possuir a fé cristã. Deve ter em alta conta o significado literal das escrituras. Então, antes de eu achar qualquer coisa, eu tenho que entender o texto como ele se apresenta, como ele é, como ele está escrito, que é a interpretação literal. Essa é a primeira. A escritura tem mais de um significado e, portanto, método alegórico adequado. Muito cuidado com isso, de a escritura tem mais de um significado. Para quem? Porque 99,9% do autor da Bíblia, quando vai falar ou quando vai escrever, ele só está pensando naquilo que ele está falando e que ele está escrevendo. Então, cuidado com isso de ter mais de um significado, para esse outro significado não ser seu ao invés do da Bíblia.
né? A gente confunde revelação progressiva com o texto ter mais de um significado. O primeiro e único significado do texto é aquele que o autor deu quando ele falou ou quando ele escreveu. Diferente de profecias progressivas, né? Depois a gente vai estar falando aqui. Então, há significado nos números bíblicos, sim. O Antigo Testamento é também documento cristão, porque Cristo está retratado nele do começo ao fim, ou seja, há pessoas que desprezam o Antigo Testamento, não agora é só o Novo, não. O Antigo Testamento é um documento fundamental para a interpretação cristã. Eu até digo que não tem como você interpretar nada do Novo se você não entender o Antigo. Compete entender o que o autor pretendia dizer e não introduzir no texto o significado que você, o expositor, quer lhe dar. Isso é exegese. A única coisa mais importante no texto é o que o autor quis dizer quando ele falou. Ah, mas eu acho que o que você acha não é bíblico. Eu tenho uma ideia de que não é bíblico. Eu recebi uma inspiração, não é bíblico. Eu fui no monte, orei e não é bíblico. O que é bíblico é o que o autor disse, no momento em que ele disse, e o que ele quis dizer com aquilo, quando falou, se passava na cabeça dele. E ele não estava pensando nas suas interpretações e achismos. Então eu vou repetir. Compete entender o que o autor pretendia dizer. E não introduzir, que é exegese, que é colocar no texto o que o texto não diz. O versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos versículos que o cercam. Se você não está entendendo o texto, é porque você tem que ler os capítulos que antecedem ou os versículos que o antecedem para trazer clareza sobre o texto que você leu. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir matéria para a fé ortodoxa, ou seja, não se cria uma doutrina se você não tiver um aparato, né, de pelo menos, se eu não me engano, você precisa de ter 3 coisas que corroborem ou concorde com aquela coisa para se criar uma doutrina. Então, se o texto está obscuro, você não faz daquilo ali uma ordenança, né? uma prática. Vou dar um exemplo. Né? Ali a gente lê em Pedro, aqueles que se batizam pelos mortos. Aí você, vou começar a batizar pelos mortos. Não existe nenhum outro texto que corrobore com essa ideia. E se o texto está obscuro, e se você não sabe por que ele falou aquilo em seu contexto, você não deve tirar dali nenhuma prática de fé ortodoxa, nem criar nenhuma doutrina em cima daquilo. É da onde nasceu o purgatório, né? O purgatório é a doutrina criada com a base nessa falácia do batismo pelos mortos. Vou até ler o texto para vocês. Na verdade, eu achei que era Pedro, é Paulo. É 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. Tá aqui, ó, a farsa do purgatório. Mas por que eles acreditaram e pregavam isso? É o que eu estou dizendo. Quando não se tem ferramentas hermenêuticas e exegese, as maiores heresias vieram da igreja medieval, porque eles lêem o texto e diz, vamos fazer assim.
Então todo esse aparato, toda essa ferramenta, todo esse desenvolvimento, né? Anos depois a gente, não é isso, não era isso que ele estava falando. Então, só que aí eles não corrigem, né? Não corrigem, né? Vou ler o texto aqui. Vamos, ó, aqui acaba o purgatório, né? Primeiro, a gente, ó, eu já vou aplicar o que a gente leu aqui. Aí eu leio aqui, ó. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam ou os que se batizam pelos mortos? Pum. Aí a pessoa, vou fazer uma doutrina. Porque aqui está dizendo que nós temos que batizar os mortos. Agora vamos fazer uma hermenêutica baseada numa boa exegese. E nem precisa de muita coisa. Eu vou ler o... Não precisa ser... Eu vou ler o hebraico, aramaico... Basta você ter um cérebro de 1,5 kg, 2 neurônios e ler o contexto. Aqui Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos, o fato da ressurreição. Por quê? Porque estava sendo pregado que não haverá ressurreição. Até porque, provavelmente, influência platônica dos alexandrinos, dessa escola teológica, aonde é a mesma coisa quando Paulo foi pregar lá no Areópago, e ele foi falar e falou e aquela coisa toda. Aí ele, agora eu vou falar que Cristo ressuscitou. Eles, não. Quanto isso te ouviremos em outro lugar. Por quê? Porque eles estavam achando que Cristo era uma coisa e a ressurreição era outra coisa. Porque para os gregos o corpo não serve para nada. Para os gregos o corpo, ele é uma prisão para a alma, né? A ideia de Platão, o mito da caverna, ou seja, tudo que é perfeito está fora. E a caverna, o corpo, aprisiona e impede você de ver as coisas como elas realmente são. Ou seja, o castigo é o corpo. Então, para eles, para que voltar para o corpo? Tá errado, o corpo não serve para nada, o corpo é uma prisão. Se eu estou liberto com a morte, por que eu me aprisionaria de novo? Então você vê que nem isso eles entenderam, entendeu? Eles não tinham ideia que essa ressurreição, esse corpo, era um corpo glorificado, era um corpo maravilhoso, não tinha nada a ver com o corpo de pecado que a gente iria se despojar. Enfim. Então Paulo, no capítulo 15, ele vai tratar, se vocês não acreditarem na ressurreição do corpo, que o nosso corpo ele virá, mas não é de qualquer jeito, a gente ressurgirá, mas o corpo será glorificado e tal. Então Paulo vai bater porque eles não acreditavam na ressurreição. Aí, olha só, agora é que a gente pega. Se vocês não acreditam na ressurreição do corpo, então o que diriam aqueles que estão se batizando pelos mortos? Aí eles Agora vamos continuar a leitura. Que se lesse e entendesse não tinha purgatório, não é? E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos a perigo. Diariamente estou exposto à morte, tão certo, irmão, quanto vós sois minha glória em Cristo no Senhor. E que me adiantaria lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Ou seja, de que me adiantaria tudo isso, se tudo isso tivesse baseado só nessa vida? Se os mortos não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, o problema aqui que os mortos não ressuscitam na mente deles. Mas se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos e morremos amanhã, né? Paulo praticamente vai falar que se não há ressurreição, não tem por que pregar. Olha que isso é uma ferramenta tão poderosa que praticamente Paulo está dizendo: o evangelho só serve porque Cristo ressuscitou. Ele mesmo diz: que me adianta pregar, que me adianta ser açoitado, que me adianta sofrer, se só tem essa vida.
Paulo está dizendo, ainda que o evangelho seja maravilhoso, ainda que vale a pena, se tudo acabará aqui e não haverá mais nada, para que eu vou me ferrar? Para que eu vou me esgoelar? Para que eu vou convencer as pessoas a alguma coisa se daqui a alguns anos essa coisa não existe para nada? Mas é de uma idiotice sem tamanho. Mas é de uma burrice completa. Aí ele diz, se o evangelho é só para essa vida, me valeria muito mais se eu viver a vida que eu vivia antes. Por quê? Porque se não tem nenhuma vida após a morte, também não tem nenhum castigo. Para que eu vou perder meu tempo? Então é para isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora, por que as pessoas se batizavam pelos mortos? Uma vez eu estava numa live, um debate, aí apareceu uma pessoa lá e disse, eu duvido que alguém responda isso. Aí eu falei, eu respondo. Só que a pessoa ficou tão impressionada, como assim você responde? Eu falei, você que está assustado. Eu já sei disso há milhares e milhares de anos. Eu já sei disso desde o primeiro ano de seminário. O problema é que você não sabe, porque você nunca estudou, nunca se aprofundou, nunca teve ferramentas para se aprimorar naquilo. E você acha que porque você é muito inteligente, e por ser muito inteligente, o fato de você não saber, você acha que, se eu não sei, ninguém sabe. O problema é que ele não entendeu, é que quem não sabe é só ele. Mas não, realmente ninguém na live disse que sabia. Mas é elementar. É uma coisa tão como 2 mais 2 é 4. Então quando você vai estudar, aí eu expliquei. Então peraí, humildade, abaixa a tua bola, que não é porque você não sabe uma coisa que você tem que deduzir que ninguém saiba. O negócio é que você nunca encontrou alguém que saiba, ponto. Então eu falei, baixa a bola, fica calmo que eu vou te falar. O que acontecia? Eles, interpretação literal. Quem crê e for batizado será salvo. Anotou? Quem crê e for batizado será salvo. Vou repetir. Quem crê e for batizado será salvo. Eles interpretavam isso literalmente. A ponto de. Agora eu vou falar por que crente fazia isso. Por que crente fazia isso? Se no leito de morte, ou se aquelas pessoas que aceitavam Jesus, que se convertiam ao cristianismo, morriam antes de se batizar, eles ficavam preocupados. Um exemplo, meu parente aceitou Jesus, mas no dia dele batizar, ele morreu. E agora? Eles não sabiam lidar com esta situação. Em caso de dúvida, vai que né, quem crê e for batizado será salvo. Bom, já que ele já aceitou Jesus, eu só vou me batizar por ele. Então não é uma... Aí o purgatório pega um bando de gente que morreu, né? O purgatório... o purgatório, ele faz uma festa. Fulano que morreu drogado, assassinou e matou e prostituiu, morreu. Aí a igreja medieval do papado, né? O negócio agora é você pagar penitência pelo seu parente que viveu uma vida toda desgraçada, né? Paga a penitência por ele e se batiza por ele. E aí, né, paga um pedacinho do céu, uma indulgência, um negocinho aqui, um negocinho ali, e ele vai caminhar para o céu. Então, basicamente, vamos lá, resumindo. A ideia do batismo pelos mortos, que Paulo não está nem concordando, Paulo está usando o argumento porque tinha pessoas que não acreditavam na ressurreição.
Aí Paulo pensou, se eles não estão acreditando na ressurreição, então por que tem outros crentes que tanto entendem da ressurreição, que estão preocupados que seus parentes que aceitou Jesus e morreu sem batizar não alcance a salvação, e eles preocupados com a salvação dessas pessoas na vida após vir, eles estão se batizando pelos seus parentes crentes, se batizando pelos mortos crentes, porque aceitaram Jesus e não conseguiram se batizar durante a vida. Então eles, vai que né, quem crê e for batizado será salvo literalmente, então se batizavam pelos mortos crentes. Então Paulo pegou, se vocês não acreditam na ressurreição do corpo, tem um bando de crentes que acreditam tanto que batizam os que morreram. Mas eles não batizavam. Aí o purgatório, ele é tão controverso que não era nem batismo de crente, era batizar por qualquer um morto. Mas depois a gente vai ver o porquê, né? A igreja das trevas inchou, a igreja medieval inchou. Por quê? Porque usaram Deus para financiar toda a sua loucura teológica. Então, vamos lá. Concluindo, quando o texto é obscuro, você não tira a doutrina. Vamos no... O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender as escrituras. O intérprete deve conhecer o grego, geografia bíblica e o hebraico. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O Espírito Santo não vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Ou seja, você já conheceu aquela pessoa? Não vou ler a Bíblia não, que se eu orar, Deus revela tudo. Não vou ler a Bíblia não, porque vai vir tudo que eu tenho que falar do céu. Então ele diz assim, o Espírito Santo de Deus não vai fazer o seu trabalho. É você que tem que ler, reler, ler de novo. Pega o vídeo do Clóvis de Barros Filho, escreve no YouTube, Clóvis Brio. Tem que ter brio. Você vai sentar, você vai ler, você vai reler, porque não tem por que você não entender. É ver o vídeo do Clóvis Brio que você vai entender o que eu estou falando. Então, o Espírito Santo não vai fazer o seu trabalho. Ah, mas eu tenho que ser um exegeta. Não. Você só precisa ler. E quando não entender, buscar as ferramentas que estão nas suas condições. Se você tem condições de acessar um texto na língua original traduzido, você já tem uma ferramenta. Se você, consegue ferramentas boas na internet para fazer comparações de texto, você tem uma ferramenta. Se você tem 3, 4, 5, 10 versões bíblicas, você tem uma ferramenta. Então, toda vez que você não entender o texto, você vai usar todas as ferramentas ao seu alcance, deixar a preguiça longe de você e entender. Porque, como diz o Clóvis, não tem por que você não entender. Não tem por que você não entender. E é aquilo que eu falei, o expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva. Como assim? A ideia de que Deus se revela gradualmente à humanidade ao longo do tempo em etapas. Um exemplo, Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 1 Coríntios 13,12. Quando Paulo diz que o vemos como um reflexo no espelho, é como sombra, mas um dia o veremos face a face como ele realmente é. Então, assim como os patriarcas, assim como o povo do exílio, assim como os judeus da época de Jesus, assim como nós vemos hoje, a gente vê, nossa, mas eu estou entendendo por que eles não entenderam. Porque a ideia, o pensamento é progressivo. Algumas revelações são progressivas, elas vão ficando claras, a gente vai tomando mais capacidade de conhecimento, a gente vai tendo mais ferramentas para entender com clareza muito melhor agora do que qualquer
I daquela época. E tem gente que até hoje, com todo esse aparato, ainda consegue não entender nem o suficiente para não errar o caminho. Então o que acontece? Nesse período havia muita ignorância bíblica, pois os clérigos criam que a Bíblia era um livro cheio de mistérios, por isso mistificavam a interpretação das escrituras, estabelecendo princípios de que a Bíblia somente poderia ser entendida à luz da tradição da doutrina da igreja, aceitava o sentido literal, tropológico, alegórico, analógico de Agostinho. Então tem as ferramentas de interpretação no período da Reforma, né? Segundo os reformadores, a Bíblia é que estabelece o que a igreja ensina e não o contrário. Aqui está outra chave, porque você nunca vai ganhar nem perder uma discussão com um católico, com um padre católico, porque um católico, se você bobear, ele só está com a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e ele nunca leu a Bíblia. Porque você não vai perder e nem ganhar uma discussão com nenhum padre. Por causa disso aqui, eu vou repetir. Segundo os reformadores, os reformadores, os protestantes, é a Bíblia que ensina, que estabelece o que a igreja tem que fazer. Para o católico, é a igreja, o que é a Bíblia que estabelece o que a igreja ensina, e não a igreja que estabelece o que a Bíblia tem que. Então, pro católico, pro padre, a igreja está acima das escrituras. A igreja é que diz o que a escritura tem que dizer. É a igreja que diz como você tem que viver, e não a Bíblia, porque a igreja veio antes da Bíblia. Senhor das galáxias, sangue de Jesus tem poder. Então você nunca vai ganhar uma discussão com o padre, porque o padre acha que a igreja está acima das escrituras, e nós o contrário. As escrituras é que manda na igreja, é que dita as normas da igreja, é que diz como que nós temos que viver. Então é uma discussão inútil se o camarada não conseguir enxergar isso. Não, mas a igreja surgiu, e depois que a igreja surgiu, é que a igreja começou a escrever. Então é a igreja que dita. É por isso que eles se meteram a dizer, aí é onde eu falo, por que eles fizeram do purgatório muito mais do que o próprio crente, da forma com que o apóstolo Paulo falou era de um jeito, e eles estabeleceram, não é só o crente não, qualquer um que morrer, se você quiser pagar a penitência, porque eles estão, se eu estou dizendo que você pode fazer isso, é porque você pode fazer isso, porque eu que dito. Ah, mas não está escrito. Não, mas a igreja é a autoridade maior. Então é por isso que a igreja medieval, ela praticamente ela quase extinguiu a falência. Se tem um momento em que a gente pode dizer, entre aspas, que a igreja foi derrotada, a igreja segue triunfante. Mas se a gente tem um momento que a igreja foi derrotada, foi no período medieval. Foi no período onde os papistas e batinas e padres e papas disseram que paga a penitência, suba de joelho, compre um lar lá, ore pelo seu parente. É por isso, se você vê o filme O Alto da Compadecida, você vai entender tudo, né? É o filme O Alto da Compadecida, você vai entender tudo, né? Quando aquela parte lá que era pra... ela queria que orasse pelo cachorrinho dela, em latim. Aí o padre... Não, isso é uma heresia, uma blasfêmia, não sei nem se tem animal lá, não vamos orar pelo animal.
Ah, mas o cachorrinho é de fulano de tal. Bom, então, se o cachorrinho é de fulano de tal, vamos orar em latim e fazer uma missa e botar esse cãozinho no céu. Então, você tá vendo? Eles não procuravam, mas aonde está escrito isso? Não. Basta que eu diga e vira lei. Porque na mente deles, quando a igreja apareceu, a igreja começou a escrever o que é a norma de vida, mas não escrever qualquer um. Eles acreditam que o único que tem direito de escrever é os portadores do papado de Pedro, que aí tem até um vídeo meu aí no canal sobre isso, sobre essa heresia, né? Heresia blasfêmia, é uma ofensa contra Deus. Heresia é distorção das escrituras. Contra essa heresia eu já fiz um vídeo aí. Então eles conseguem anular qualquer coisa que esteja escrita e colocar a sua ideia acima de qualquer coisa que esteja escrita, porque eles acham que são os detentores de uma tradição papal que os dá autoridade em nome de Deus de botar no céu e tirar. É por isso que o excomungado, né? O que é o excomungado? Olha só, hein? Quantas pessoas eles não excomungaram? Excomungar é você colocar aquela pessoa no inferno. Então, quando eles falam você está excomungado, é como se a pessoa tivesse blasfemado contra o Espírito Santo. Então, a igreja tinha a chave da porta, né? Então, quantos papas não excomungaram pessoas e essas pessoas, na ideia deles, agora você vai direto para o inferno, não vai nem passar pelo purgatório, você vai direto, eu te boto no inferno, eu te boto no céu, eu te boto no inferno, eu te boto no céu. Então, quando se excomungava alguém, aquela pessoa para toda a sociedade, esse aí nunca mais entrará no céu. Mas é claro que, vamos lá. Vou nem falar o que está no meu coração, porque aí, né, o vídeo não fica legal. Vamos fechar aqui, vamos encerrar. Vamos encerrar. Período confessional. Os protestantes mantiveram o princípio de que a escritura é interpretada pela escritura. Mas ao combater a exegese católica romana, correndo o risco de limitar a interpretação bíblica, os padrões confessionais da igreja, surgiram credos, né? O problema é que essa própria, né, início da reforma não serviu como o ponto para uma grande libertação, mas eles acabaram usando a reforma só para impulsionar as suas novas teorias e teses e os seus próprios dogmas. Não serviu a princípio para uma grande emancipação e libertação, mas serviu apenas para uma libertação de uma ideia, para ser criado ferramentas teológicas para defender uma nova ideia. No período histórico crítico, a inspiração das escrituras foi negada no seu sentido verbal, inclusive a infalibilidade. Estabeleceu-se no período do princípio da Bíblia deveria ser interpretada como qualquer outro livro, menosprezado, elemento divino. Esse é o período histórico crítico, que nada nos interessa. Bom, eu não vou fazer edição do vídeo, né? Todas essas coisinhas, muita coisinha que eu já podia encurtar, já podia cortar, eu não estou fazendo edição do vídeo. Então, ó, hermenêutica ortodoxa afirma que a tarefa do intérprete bíblico é tentar compreender a intenção do autor, já falamos sobre isso. Por isso, ele precisa estudar a história, a leitura, a língua, a compreensão teológica que cercam os seus respectivos destinatários, né? No século XIV e XV predominava a profunda ignorância das sagradas letras. Período renascente começou
a atenção para a necessidade de se conhecer a Bíblia nas línguas originais. Então, ou seja, depois de tanta blasfêmia, tanta heresia, tantos absurdos, e com a reforma eles começaram a entender, né? Principalmente agora, se você tem toda uma ideia de que é a Bíblia que interpreta a própria Bíblia, se agora você finalmente teve uma ideia de que a gente precisa das Escrituras para entender a norma da igreja, a regra de fé, aí sim veio a grande preocupação. A gente tem que entender melhor os originais, a gente tem que entender melhor a palavra, a gente tem que saber discernir, a gente tem que ter as melhores ferramentas de interpretação para tirar dela o máximo da sua verdade. A igreja não deveria determinar o que as Escrituras ensinam, mas eles deveriam determinar o que a igreja ensina, as Escrituras. Rejeitou-se o método alegórico de interpretação das Escrituras. Ela é liberalista, baseada nas condições históricas, gramaticais, contextuais. Se observar mais uma coisa interessante, quem continuou o trabalho exegético de Lutero foi Melanchthon. Então ele começou esse trabalho exegético com a reforma. Calvino, em 1500, foi o maior exegeta da reforma. Concordava com Lutero, considerando a alegoria uma artimanha de Satanás. Para Calvino, a Escritura interpreta a Escritura, sendo a primeira tarefa do intérprete a de deixar que o autor diga o que ele quis dizer de fato, em vez de atribuir, né, o que você pensa que ele quis dizer. Então fica aí, irmão, sem edição. Se eu editasse, cortasse muita coisa, o vídeo ficaria mais curto, mas tudo bem, né? Quem sabe faz ao vivo, sem edição. Encerramos por aqui essa parte da nossa aula. Então a próxima será regras de interpretação. O próximo vídeo, a quarta aula, será regras de interpretação. Agora foi só a parte histórica da interpretação. E não se esquecendo, vou fazer um vídeo mais tarde sobre a origem dos demônios, que eu vi, foi muito pedido, as pessoas estão confusas, e a gente vai tentar trazer ao máximo a clareza sobre esse assunto. Esse é o desafio. Se esse conteúdo te agregou em alguma coisa, você aprendeu alguma coisa, poxa, eu não sabia disso, que legal, é legal mesmo? Então dá um joinha, deixa um comentário, ou compartilha, ou corta um trecho. Faça alguma coisa, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.